iniciando o capítulo 7 da segunda parte do livro Focalização. Capítulo 7. Abrindo um espaço para você mesmo. O primeiro movimento da focalização é tremendamente importante. Por quê? Se ele acontecer, os demais também ocorrerão. No primeiro movimento, você abre um espaço para viver enquanto transcorre o restante do processo de focalização. Normalmente, executa-se o primeiro movimento apenas uma vez, no início de cada sessão de focalização. Os outros movimentos podem ser repetidos dezenas de vezes em determinada sessão, à medida que você avança de uma etapa para outra. Conforme a pessoa, existe a princípio dificuldade em movimentos diferentes. Não se desestimule se o primeiro for difícil. O primeiro movimento é aquele em que você cria para si o que se pode chamar ambiente positivo. Você se coloca num estado de corpo e mente em que os outros movimentos de focalização possam ocorrer livremente. Suas ações internas neste movimento são bem parecidas com a conduta dos pintores quando começam a trabalhar de manhã. Verificam se os pincéis estão limpos, raspam os resíduos secos na paleta, mexem nos potes e apertam as bisnagas para eliminar qualquer endurecimento ou coagulação da tinta que possa ter ocorrido durante a noite. Isso pode parecer secundário em relação ao trabalho em si, mas, enquanto não for feito, o resto não pode começar. Existem muitas maneiras de se iniciar o primeiro movimento. Diversas ações internas que podem produzir o ambiente positivo necessário, ou a receptividade física e mental. Uma maneira que dê certo para determinada pessoa pode não funcionar com outra. Atenha-se àquela ou aquelas que tenham sentido para você, individualmente, a maneira ou uma combinação de maneiras que faça algo bom acontecer dentro de você. Liberando uma sala entulhada. Já vimos essa atitude de desentulhar uma sala. É ela que me faz chamar esse primeiro movimento de criação de espaço. Todos os problemas são colocados de lado, de modo que haja espaço para respirar e sentir um conforto momentâneo. Para usar um exemplo ligeiramente diferente, é como encontrar a distância certa dos seus problemas. Você não quer tropeçar nos problemas, afundar-se neles, tornar-se igual a eles. Porém, você não pretende fugir deles, ignorá-los ou reprimi-los. Essas atitudes geralmente não são proveitosas. Existe outra saída, muito mais útil. É o ato interno de se distanciar do que provoca incômodo, mas ainda assim mantê-lo à sua frente. Você não entra nos problemas, você se afasta só um pouco, o bastante para que eles não pareçam mais opressivos, mas próximos a ponto de você ainda senti-los. Afaste-se alguns passos dos problemas. Você pode se aproximar e tocá-los se quiser senti-los ali, como se estivessem na ponta dos seus dedos. E você pode retroceder toda vez que começarem a ameaçar. Faça isso no primeiro movimento com cada um dos problemas, um por vez. Distancie-se daquilo que o preocupa nesse dia particular, daquilo que o magoa, que o perturba. Você continua vendo todos os problemas à sua frente, é claro. Todos estão mesmo aí. Mas você entrou num espaço protegido, em que por um tempo eles não o incomodarão. Permissão para se sentir bem. Algumas pessoas me disseram que esse primeiro movimento parece ser uma fuga dos problemas. Elas acham que têm o dever de sentir mal o tempo todo enquanto o problema não for selecionado.
Digo-lhes que não se preocupem de se sentir bem por instantes. Você não está fugindo de nada, eu afirmo. Não se preocupe. Enquanto você se sentir bem, vai saber que tudo continuará tão ruim quanto você sabe que é. A bagunça vai continuar e você ainda precisará arrumar tudo. Você não está fugindo ao se distanciar um pouco. Na verdade, está fazendo exatamente o contrário. Você se torna capaz de lidar com a bagunça de um modo mais eficaz e diferente. Não como um monumento. Veja o primeiro movimento como um breve período durante o qual você se permite deixar de ser um monumento dos seus problemas. As pessoas, em sua maioria, entendem que devem fazer o próprio corpo expressar constantemente as suas preocupações. Vivemos a vida com o próprio corpo. Qualquer transtorno ou situação ruim é como um retesamento no corpo. Se o corpo fica tenso de preocupação, ele já tem a forma da preocupação e, portanto, não consegue enfrentar esse transtorno sendo um corpo novo e íntegro. Ele enfrenta a preocupação sendo ela própria. Assim, a focalização começa dando ao seu corpo uma pausa, um intervalo, para que ele se torne íntegro. A maioria das pessoas deixa o corpo se retesar, adquirindo a forma do que está errado na sua vida. E ele, a todo instante, se torna um monumento de tudo que está errado. No entanto, você pode se aproximar do seu pobre corpo, todo contraído, um santuário de tudo que está errado, e dizer: tudo bem, não esqueceremos. Você pode descansar um pouco. Mais tarde, você pode voltar a ser um santuário, mas agora dê um tempo. O medo é o de evitar e esquecer o problema. É como se você tivesse apenas duas opções: evitá-lo ou sentir-se muito mal. Mas existe a terceira opção. Deixe o corpo se sentir íntegro e sólido. Não personifique as suas preocupações. Simplesmente deixe-as à sua frente. Assim, você não está evitando-as, mas está totalmente oprimido por elas. Recapitulando. Assim, você não está evitando-as, nem está totalmente oprimido por elas. Conseguindo fazer isso por apenas 1 minuto, você estará pronto para lidar de um modo novo com as dificuldades e os sentimentos dolorosos. Pousando o fardo. Para usar outra analogia, seu ato interno no primeiro movimento da focalização é como o ato de pousar um fardo pesado que estava carregando. Andou quilômetros com essa bagagem desconfortável. Agora você para, coloca no chão e descansa um pouco. Só depois de pousá-la no chão é que pode ver o que está dentro dela. Seu corpo precisa descansar. Você o sobrecarrega com esse fardo todas as manhãs. E se você é como a maioria das pessoas, não lhe dá sossego nem na hora de dormir. Talvez existam breves momentos, quando você acorda, nos quais seu corpo pode se sentir bem. Você já deve ter tido essa experiência. Seus olhos se abrem e você se sente intensamente relaxado e tranquilo. E então, a carga despenca. Você se lembra de todos os problemas que o incomodavam no dia anterior. Toda manhã, nós nos sobrecarregamos com essa parafernália pesada e cambaleamos o dia inteiro com ela. No primeiro movimento da focalização, você se descarrega. Coloca o pacote pesado no chão. Tire deles os problemas um por um. Coloque-os de lado e olhe para eles sem carregá-los.
a lista reconfortante. Outra maneira de pensar no primeiro movimento é como escrever uma lista de pendências. Sem dúvida, você já se sentiu tenso por ter muitas coisas para fazer e pouquíssimo tempo. Pode surgir uma espécie de pânico quando tira umas férias, por exemplo, ou sai para uma viagem demorada. Nos dias anteriores à sua saída, você se vê andando em círculo. Nesse estado, é bem provável que faça exatamente o que lhe dá medo: esquecer-se de algo importante. Como se acalmar? Sentando-se e compondo uma lista do que é preciso fazer. Só o fato de escrever uma lista não deixa as coisas prontas, é claro. O que ela faz é que se sinta melhor, alivia o pânico, coloca-o num estado em que pode lidar com o problema principal com calma e método. Confiança no corpo. Ao procurar o estado de tranquilidade do primeiro movimento, verá que ajuda a confiar no seu corpo. Deixe-o voltar ao estado natural, perfeito. O corpo pode se sentir inteiramente relaxado e espontâneo a todo instante. É só você permitir. Quando o seu corpo tem a permissão para ser ele mesmo, desafogado, tem sabedoria para lidar com os problemas. Você enfrentará as tensões e as situações ruins com um corpo relaxado, solto. Com certeza, esse tantinho de sensação boa, esse descanso que você dá ao corpo, empilhando os problemas à sua frente, é insuficiente. Contudo, quando começar a lidar com essa pilha, pode contar com o fato de que logo se sentirá muito melhor. Seu corpo sempre tende a se sentir melhor. Ele é um organismo complexo que o mantém vivo. Nós, em geral, nos sentimos tão mal que acabamos aceitando que essas sensações ruins constituem o estado primordial das coisas. Mas não é assim. A sensação desagradável ocorre de o corpo saber o que é bom e fazer força nessa direção. Toda sensação ruim é uma energia potencial no sentido de um modo mais correto de viver, se você lhe der espaço para buscar o que é certo. A própria existência de sensações ruins dentro de você demonstra que seu corpo sabe o que é errado e o que é certo. Ele deve saber o que é ser perfeito ou não transmitiria uma sensação de errado. Seu corpo, que tem um senso do que é certo, sabe qual é a sensação. As sensações de ruim ou errado dentro de você são, na realidade, a medida que seu corpo tem da distância entre perfeito e o modo como se encontra no problema. Corrigindo. As sensações de ruim ou errado dentro de você são, na realidade, a medida que seu corpo tem da distância entre perfeito e o modo como se encontra no momento. Ele sabe a direção correta. Sabe isso com tanta certeza quanto você sabe para que lado inclinar um quadro torto na parede. Se o disparate for tão pronunciado que você o note, não há como inclinar a moldura na direção errada e fazer o quadro ficar ainda mais torto, achando que está certo. A noção de errado se faz acompanhar inseparavelmente da noção de qual direção tomar. Os valores morais e éticos, os quais pensamos e tentamos ter controle, podem ser relativos e diversos, mas os valores através dos quais nosso corpo distancia-se de sentimentos ruins são muito mais objetivos. Claro, o corpo também aprende mais à medida que nos desenvolvemos. Ele não percebe de imediato todos os valores possíveis, mas percebe uma quantidade infinita maior do que imaginamos. O corpo é um sistema incrivelmente preciso em meio à natureza e ao cosmos. Sua percepção holística daquilo que contribui para a vida e do que não contribui indica muito mais que um pensamento ou uma emoção são capazes.
Se quisermos acrescentar algo mais, devemos perceber como isso se coaduna com o que o corpo já percebe, os valores dele. Talvez não consigamos dizer quais são esses valores sem cair em contradição e sem fazer suposições infundadas. Mas o processo da vida, em nós, tem um sentido próprio, que não é relativo. Todos os valores que tentamos formular estão ligados à vida em nós e devem ser avaliados de acordo com ela. Você vai perceber frequentemente, durante a focalização, que certas palavras que surgem com uma forte sensação de certeza em dado momento e provocam uma mudança corporal, são mais adiante substituídas pelo que aflora numa etapa posterior. Você não pode, nem deve, confiar num grupo específico de palavras, em uma sensação, em um sinal do corpo. Mas pode, sem dúvida, confiar na série de etapas que o seu corpo percorre para solucionar e mudar um estado errado. Mesmo que as palavras e o entendimento de determinada etapa sejam superados, pode acreditar que esse passo foi o correto naquele momento e levará ao próximo passo correto. Quando uso a palavra corpo, refiro-me a muito mais que a máquina física. Você vive corporalmente não só as circunstâncias existentes à sua volta, como também aquelas em que apenas pensa. Seu corpo físico, aliás, faz parte de um sistema gigantesco, deste e de outros lugares, desta e de outras épocas, de você e de outras pessoas, na verdade, de todo o universo. Essa sensação de estar vivo fisicamente num vasto sistema é o corpo do modo como é sentido por dentro. Quando algo dá errado, o corpo percebe e imediatamente começa a se corrigir. Ele sabe qual é o seu estado correto e verifica e ajusta constantemente as suas dificuldades para ficar o mais perto possível desse estado. Mantenha a própria temperatura, por exemplo, numa faixa próxima de 36 graus. Em todo o mundo, os seres humanos têm precisamente a mesma temperatura do corpo, quer vivam na linha do Equador ou no Ártico. A temperatura corporal mantém-se na mesma faixa, no verão e no inverno, em exercício ou em repouso, pois o corpo sabe o que é certo e está sempre se monitorando, se ajustando e se compensando para manter o devido equilíbrio. Você não precisa fazer um controle consciente desse processo de estabilização da temperatura, pois confia no corpo para conduzir esse processo dia após dia. E também confia nele para saber quando algo está errado. Ele sempre sabe. Quando a temperatura sai daquela faixa certa, estreita, você não se sente muito bem. A ajuda médica só se aplica ao corpo, só contribui aqui e ali para o que é sempre um processo de cura própria do corpo. O médico sabe ajudar a curar uma ferida, mas a ferida se cura sozinha. Do mesmo modo, note se o que você fez contribuiu para que a cura do corpo avançasse ou não. O corpo sabe o caminho da cura e da vida. Se você separar um tempo para ouvi-lo por meio da focalização, ele lhe mostrará os passos para a direção correta. Um vasto espaço. O primeiro movimento, criação de espaço, pode ser feito sozinho. Se você o fizer bem devagar, pode chegar a um estado que, em si, pareça importante. Depois, deixe para outra hora o restante da focalização. É mais complicado fazer o primeiro movimento dessa maneira. Volte a atenção para o corpo e diga a ele que quer se sentir inteiramente bem e feliz com o modo como a sua vida está. Então, observe o que surge em geral. Um certo desconforto com algo da sua vida. Você vê o que é, grande ou trivial, não importa, e o reconhece. Sim, está aí. Traga-o para perto de si, amistosamente, como se o colocasse no chão. Agora, pergunte a ele: o que aconteceria no meu corpo se esse problema fosse solucionado de algum jeito?
Seja o que sua mente responder, aguarde até sentir o que surge no seu corpo. Então, deixe-o ficar por instantes. Pergunte ainda: afora isso, eu me sinto inteiramente bem e feliz com a minha vida? Faça o mesmo com o que aflorar a seguir. De cada vez, espere para sentir como o seu corpo reage às perguntas. Depois das 5 ou 6 coisas que normalmente aparecem dessa forma, surge outra. Com cada pessoa surge em geral uma sensação de fundo que está sempre presente. Por exemplo, sempre melancólico, sempre um pouco triste, sempre correndo de medo, sempre se esforçando muito. Que característica existe sempre, mesmo nesse instante, e se põe entre você e sentir-se bem? Coloque-a de lado igualmente. Um dia vou ver o que mais há aí, agora não. Pergunte de novo: o que aconteceria no meu corpo se também isso fosse posto de lado? Dessa maneira, você às vezes chega a uma abertura, a uma sensação de espaço amplo. Debaixo de todos os fardos que cada um de nós carrega, pode-se descobrir um eu diferente. Você não é as coisas que deixou de lado. Você não é conteúdo algum. Quando chegar a esse espaço amplo, talvez deseje permanecer nele um pouco e aproveitar. Para chegar aí, todavia, foi preciso apresentar perguntas específicas ao seu corpo e aguardar alguma reação específica dele. Atenção amistosa. No primeiro movimento, você cria um ambiente para se sentir bem internamente, se preparando para ouvir a si mesmo sem tomar partido algum. Como está você? Pergunte com serenidade. O que está acontecendo com você neste momento? O que mais lhe importa agora? Não responda verbalmente. Aguarde. Deixe que a resposta seja as sensações que surgirão no seu corpo. Costuma-se pensar em uma lista longa de coisas que poderiam ou deveriam perturbar. Não estamos interessados nisso. Queremos apenas escutar o que impede o seu corpo de se sentir sadio. A princípio, você pode não obter respostas e ficar impaciente, porque afinal acha que sabe. Estou bem, a não ser pelo sentimento ruim de sempre em relação ao meu principal relacionamento e também por aquela outra preocupação. Mas isso é responder a pergunta você mesmo. O corpo não responde com essa rapidez. Leva pelo menos 30 segundos. É claro que você está disposto a conceder 30 segundos ao seu corpo. Mesmo assim, estranhamente, a maioria nunca os concede. Olhe para o relógio e veja quanto tempo é 30 segundos. Assim, você terá consciência de que 30 segundos é um tempo surpreendentemente longo. Reserve-os, tente agora. Já notamos que as pessoas são, em sua maioria, bastante intolerantes consigo mesmas na maior parte do tempo. Se você é como elas, tem se tratado menos como a um amigo do que como a uma colega de quarto de que não gosta. Resmunga, xinga e se impacienta quando algo dá errado. Você cria um modelo da pessoa ideal que desejaria ser e depois se condena por ser imperfeito diante desse ideal. Ora, sou preguiçoso demais. Menospreza a si mesmo. Se eu realmente quisesse conseguir alguma coisa, me esforçaria mais. Determino essas metas bonitas para mim mesmo e depois eu recuo, hesito e arranjo desculpas. O sermão não tem fim. Enquanto não fizer a focalização, você não terá parado e perguntado a si mesmo, em silêncio e com serenidade, o que realmente está acontecendo.
preguiçoso é apenas uma palavra externa, um insulto. A palavra preguiçoso apenas diz que não existe nada importante no modo como você se sente de verdade. Mas o seu corpo sabe por quê e como você é e o que é. E parte disso se mostrará importante se você lhe der um ouvido amigo. Na maioria dos casos, a sociedade lhe trata com uma hostilidade igual à que você provavelmente dispensa a si mesmo. Progrida, diz o mundo a você. É claro que todos querem resultados, mas às vezes com tal rapidez, com tal tensão, que não sobra um minuto sequer para ver o que há pela frente. Entretanto, um minuto pode fazer grande diferença. Outros costumam não querer saber o que os detém ou os frustra. É só fazer direito. A complexidade interna, que pode ser um empecilho, mas também nos torna melhores, mais eficientes, interessantes e criativos, quase sempre não é bem vista. Existem aquelas palavras de condenação: preguiçoso, desmotivado, egoísta, complacente, melindroso, exigente, que não descrevem com precisão o que se passa em nós, mas ao contrário, nos desmerecem. Mas devemos olhar para dentro. Suponha que esteja entrevistando uma pessoa muito tímida, a quem não permitiram falar muito durante certo tempo, talvez anos. Você não se impacientaria, nem gritaria com ela depois de 5 segundos. Faria perguntas educadas e lhe concederia ao menos 30 segundos antes de concluir que ela não tinha jeito, que era vazia e incapaz de se expressar. E também não rejeitaria a primeira coisa que fosse dita. Isso não significa que esteja exigindo que você mude inteiramente antes mesmo de começar a focalização. Não estou insinuando que deva se aceitar e se amar e ser tudo o que deseja ser e que talvez não esteja sendo só por ler essas páginas. Em vez disso, trata-se de uma atitude que você pode tomar nesse momento especial de focalização. Há também uma voz forte, severa, que interfere aos brados quando se tenta voltar a atenção para dentro. Às vezes, ela é o lado crítico da própria pessoa. Às vezes, no entanto, é uma energia vital, boa, que está impaciente. Estou no mesmo lugar há anos, agora quero que algo me tire daqui. Esse sentimento justifica-se plenamente, contudo, ele também deve esperar. Mas eu esperei a vida inteira. Sem dúvida, e agora, espere só alguns minutos para podermos escutar o seu eu interno. Perguntemos com leveza: o que você sente lá dentro? No primeiro movimento da focalização, é importante criar esse clima de atenção amistosa. Prepare-se para aceitar por um momento quaisquer sentimentos seus. Não se oponha a eles. Uma atenção não amigável é aquela que rejeita certas respostas ou todas antes mesmo de serem ouvidas. É o tipo de atenção que um professor irritado dá a um aluno desordeiro. A mesma que você provavelmente tem dado a si mesmo. E então, o que você tem para dizer a si mesmo? Como é que você explica essa outra confusão em que você nos meteu? Bem, Cala a boca, o seu problema é o seguinte. O primeiro movimento de focalização não é assim. Nesse movimento, você sorri para si mesmo e estende a mão a si. Oi, diz você. Como está se sentindo agora? Feita a pergunta, tenha o cuidado de não respondê-la. Deixe a resposta vir de dentro e aceite-a por hora. Um monte de problemas. Ah, um monte de problemas, é? Tudo bem. Vamos abrir um espaço entre eles para podermos sentar em um canto pacificamente.
Que problema parece ser o maior nesse instante? Aquele? Ah, aquela coisa de sexo, não é? O que mais? Mantenha livre o espaço. Quando começar a focalização, não mergulhe nessas coisas. Distancie-se ou fique próximo daquilo que está focalizando. Pergunte: como está hoje tudo isso do sexo? E você entra no segundo movimento, com grande probabilidade de fazer algo melhor. Fim do capítulo 7.